Unidade da Igreja. O nosso tema desse semestre, nós vamos estar trabalhando sobre a igreja, em todos os aspectos. Aqui na nossa aula de escola dominical e à noite nas pregações. Nós vamos começar hoje à noite a pregar sobre a carta de 1 Tessalonicenses. Nós vamos pregar a primeira e segunda carta de Tessalonicenses para observar, ver ali, não é, também a igreja do contexto ali do primeiro século e como ela cresceu, como ela desenvolveu, suportando, né, as pressões e as perseguições. Igreja, irmãos, ela nunca teve um tempo de paz na história. Não existe isso. Ela sempre teve desafios enormes na sua caminhada e continua tendo hoje. E o maior desafio da igreja, irmãos, hoje, não são aqueles que perseguem a igreja, porque a gente identificar o inimigo é muito bom. Mas o pior inimigo é aquele que nós não identificamos. E o desafio da igreja hoje, irmãos, é permanecer na doutrina de Cristo. Esse é o maior desafio da igreja hoje. E tem sido, irmãos, difícil, porque a influência dessas novas ideologias, né, que vêm do mundo e estão adentrando na igreja são imensas. O liberalismo teológico, os modismos das filosofias, a nova ordem social que se impõe na sociedade e começa a adentrar a igreja. Casamentos homossexuais, identidade de gênero, a perda da masculinidade, a perda da feminilidade, a mulher se tornando homem, o homem se tornando mulher. Nós estamos vendo esse contexto hoje. E isso é um desafio para a igreja. Pregar contra isso, combater, além das ideologias políticas da esquerda, que acha que a igreja tem um papel de mudar a sociedade. Não foi esse não é o papel da igreja. A igreja não tem que abraçar o marxismo. Nunca teve isso na história. Ela nunca se intentou para isso, ou teve esse objetivo. Vamos mudar aqui a realidade cultural e histórica. Você não vê isso no papel da igreja. Porque ela não foi fundada para isso, mas para pregar o evangelho. E é o evangelho sendo pregado fielmente, dentro da doutrina que vai mudar os corações das pessoas. E essas pessoas que têm o coração transformado é que fazem parte do reino de Deus. Então esse é o nosso desafio. E foi o desafio para aquela igreja no primeiro século. As influências filosóficas gregas. O mundo grego ali era muito ativo. Apesar do Império Romano dominar aquele contexto, mas a influência do Império grego sobre Alexandre foi muito grande. Impregnou a cultura, a arte, impregnou a ciência, tudo. Deixou o registro dele lá. E a igreja vive esse contexto. Combater não só o pecado pessoal dos seus membros, como também ir de encontro a um mundo que prega justamente o contrário e quer a destruição da igreja. Irmãos, não pense que o mundo é simpático com a igreja. Não é. Aquela igreja da qual o mundo é simpatizante dela, ela não é igreja. Ela não é, ela deixou de ser igreja. Ela passou a ser um clube social do contexto do bairro. Porque não confronta mais o pecado. Ela ajustou-se à cultura local. E quando nós abrimos aqui, irmãos, a carta de Apocalipse, e vemos aqui o Jesus conceituando aquelas 7 igrejas, a gente vai perceber justamente isso, a luta da igreja em permanecer fiel a Cristo. Mas como? Guardando a doutrina e vivendo e praticando a doutrina de Cristo. Em todas elas. E Cristo, como pastor da sua igreja, como zeloso que é, ele vai apontar nessas igrejas aquilo que ela tem de bom, vai apontar aquilo que ela tá falhando e vai pedir que ela corrija. E continue firme na sua caminhada, testemunhando o seu nome, independentemente das circunstâncias. Por quê, irmãos? As circunstâncias aqui do livro de Apocalipse, onde essas igrejas estão localizadas ali na Ásia Menor, é do Império Romano. O Império Romano, irmãos, era cruel com a igreja. Foi cruel até o ano 325, quando Constantino se levanta e institui o cristianismo como religião, reconhece o cristianismo como religião.
Mas até então, irmãos, e nem depois que Constantino oficializa isso, né, a igreja tem paz. Porque sempre vai existir na história da igreja os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os enganadores, o mundo, a influência filosófica, a influência política, as ideologias que estão aí para destruir a igreja, destruir a sua fé, destruir a minha fé, as nossas convicções. Porque isso é o papel do diabo. Mas a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual o sentido ali, irmãos? Não é que a igreja está parada, vendo as portas do inferno e resistindo contra ela. Não, ela está avançando, indo de encontro às portas do inferno para resgatar ali os que estão escravizados pelo diabo. E está caminhando, e essas portas não vão prevalecer, vão ser escancaradas, vão ser arrombadas pelo Evangelho, como está sendo feito hoje, pela pregação do Evangelho. De onde você veio? De onde eu vim? Das portas do porão do inferno. E Cristo foi lá, adentrou e avançou, e elas não prevaleceram contra o Evangelho. E essa é a história da igreja. Muitos morreram, mas continuam morrendo pela fidelidade a Cristo, pela sua fé. Doutrina. Por que morrem? Por causa da doutrina. Hoje nós vamos estar vendo aqui, irmãos, a igreja de Pérgamo. Vamos estar hoje trabalhando sobre, nós vimos a igreja de Éfeso, nós vimos a igreja de Esmirna e agora a igreja de Pérgamo. Deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui. Quando João fala que escreve as 7 igrejas da Ásia, o número 7 ali não é um número literal. A numerologia de Apocalipse ela não é literal. Ela é simbólica. Ela aponta para uma simbologia. Por exemplo, o número 7 significa o que em Apocalipse? Perfeição, plenitude, totalidade. Número 7. Então, quando João escreve as 7 igrejas ali da Ásia Menor, não significa, literalmente, que somente essas 7 igrejas vão receber a carta. Não, mas é a totalidade da igreja que já existia naquela época, que teve acesso a essa revelação de Deus. Eram todas as igrejas espalhadas pelo mundo naquele contexto. Receberam essa carta, leram a carta, ouviram a carta. Então o número 7 ali significa isso, a totalidade das igrejas que estão simbolizadas nessas 7 igrejas da Ásia Menor. E também é interessante que o conceito que Deus tem dessas 7 igrejas da Ásia Menor é um conceito de totalidade também. Isso quer dizer o quê? Que eu posso encontrar referências dessa igreja numa dessas igrejas que está em Apocalipse. Uma dessas características também pertence à nossa igreja. Como, por exemplo, a igreja de Esmirna. Era uma igreja pequena, sofredora, não é? Mas era rica. Uma igreja pequena, mínima. Por que era rica? Porque guardava a doutrina, não se curvou. Então são características que uma igreja pequena, irmãos, ela pode ser uma igreja riquíssima, mesmo com a sua pobreza e com a sua frente às circunstâncias. Por quê? Porque ama o Senhor, confia no Senhor e guarda a doutrina do Senhor e vive por ela. Então, são essas informações que nós devemos guardar em nosso coração. Esses conceitos de Deus sobre a sua igreja. Então, eu posso encaixar a igreja do Jardim Canadá em algum conceito dessas 7 igrejas aí. Ou todas as igrejas do mundo que são fiéis a Deus vão se encaixar em algum conceito ali que estão nessas igrejas que João escreveu para elas. Conceito de Deus sobre elas. A igreja de Éfeso, uma igreja firme na doutrina, fiel na liturgia, zelosa, né, aos preceitos do Senhor, mas era falha. Em quê? No seu primeiro amor. Pode acontecer com a igreja em nossos dias? Pode. Igrejas que são zelosas pela doutrina, são zelosas na liturgia, isso é muito bom, é bom que seja assim, mas não deve também deixar de ser, não deve deixar de perder o primeiro amor. Aí você vai cair num legalismo muito grande. Primeiro amor com os irmãos, né, com a proclamação do Evangelho, né, essa coisa toda aí, pregar o Evangelho com paixão, zelo e amor pelo próximo. Então a gente pode se encaixar também aí. Sendo zelosos aqui na doutrina, zelosos aqui na instrução,
não é? E o nosso amor está frio, o nosso primeiro amor esfriou. E Deus faz a recomendação. Observe onde vocês se perderam, arrependam-se e voltem. Faz isso com todas as igrejas. Ele mostra, ele elogia o que a igreja tem de bom. Também ele corrige o que tem de ruim. E chama ao arrependimento para que se conserte, para que se caminhe nessa graça aí. A igreja de Esmirna, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo, quer dizer. E vamos observar aqui o que Deus escreve a respeito dessa igreja, o conceito que ele tem dela e o que ela precisa corrigir. E se corrigir, qual é a recompensa que ela terá? É interessante isso, né? Deus elogia o que tem de bom, aponta o que tem de errado, diz que tem que corrigir e recompensa. E dá a recompensa quando você corrige. Isso é um Deus maravilhoso, isso é graça, irmão, isso é pastoreio. Isso aqui é um princípio belíssimo para a gente que pastoreia. Por quê? Porque ao tratar com o irmão, o que é que nós devemos ver nele? O que ele tem de bom. Porque todos são imperfeitos e falhos. Ninguém aqui é perfeito. Então, elogie o que ele tem de bom. Veja isso nele. Consiga ver isso nele. Depois que você vê isso aí, não é, você vai tratar o que ele precisa corrigir pela palavra de Deus. Fulano, você tem que se enquadrar aqui. Você está... Você precisa corrigir algumas coisas na sua vida. O seu primeiro amor, a sua paciência, né? a sua longanimidade. Então você começa... mas você já elogiou o que ele tem de bom. Ele vai estar aberto para ouvir. Porque ele reconhece que... Nossa, o pastor percebe quem eu sou. Ele está reconhecendo o que eu tenho de bom. Que coisa boa isso. Aí você vai aí e fala isso para ele. Porque se você não corrigir isso aí, irmão, Deus vai pesar a mão sobre você. Aí você já vem com... Mas se você corrigir, Deus vai te abençoar. Você está vendo? O mesmo princípio que a liderança faz aqui com os irmãos, a mesma coisa. Do mesmo jeito. Então diz assim, Apocalipse 2, do verso 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. O anjo aqui é o pastor da igreja. Então a carta é endereçada ao líder da igreja, ou à liderança da igreja, ou ao conselho da igreja. A carta vem para o conselho, vem para a liderança, primeiro. Por quê? Ela vai se examinar e depois vai ler para a igreja. Diz assim, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, quando Jesus se apresenta dessa forma, ele já está dizendo aqui para a igreja aonde a igreja deve buscar, né, o recurso para o seu conserto. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que espada afiada de 2 gumes é essa aqui no contexto? Hein? Que espada é essa aqui de 2 gumes aqui no contexto? Pode falar, Márcio, pode participar. É a palavra de Deus, irmãos. É a doutrina. Ele que tem isso. Então, é um recurso que a igreja está precisando para combater, não é, os seus erros. Vai buscar na fonte lá. Ele segue aqui. Olha que coisa linda aqui. Conheça o lugar onde você mora, que é lugar onde está o trono de Satanás. Então, a primeira coisa aqui, Jesus conhece a sua igreja. E conhece onde ela está plantada. Olha que coisa linda isso aqui. Por quê? A igreja dele, ele é o senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele tem esse conhecimento. Ele sabe da nossa realidade aqui do bairro, a minha e a sua. Aí é literal, aí literalmente ele conhece isso. Ele sabe que a igreja do Jardim Canadá está fundada nesse bairro aqui. Mas Pérgamo, que o lugar onde está, o lugar que você está fundada, é o trono de Satanás. O que é que ele quer dizer com isso aqui? O que é que Cristo está dizendo para a igreja? Nesse primeiro contexto aqui. Ora, a igreja está fundada num lugar onde o diabo impera, o que vai acontecer com a igreja? Muita luta, irmãos. Desafio, perseguição, provação, dor. Esse é o contexto aqui. Mas o que significa esse trono de Satanás no contexto?
Vamos conhecer um pouco mais sobre isso aqui no desenrolar do nosso estudo. Sempre fazendo a conexão. Palavra de Deus com a história. A teologia bíblica ou a teologia bíblica, ela não foge da história. Ela não é um adendo na história. Ela não é um apêndice na história. Não é. Ela caminha junto com a história. Porque a história é a história de Deus. A nossa história, a história humana, é a história de Deus. E dentro desse contexto é que Deus trabalha na nossa vida e funda a sua igreja. Então, ao observar a igreja, a gente não pode observar a igreja meramente pela igreja. A gente tem que observar todo o contexto histórico onde nós estamos vivendo. Então, no contexto aqui, qual é o contexto histórico aqui? É o Império Romano, que domina, o grande Império Romano, que dominou o Oriente, o Ocidente e muita coisa. O leste e o oeste ali do mundo, ali de então, a partir de Roma. Então, quando se fala em Império Romano, o que é que vem à nossa mente? Quem são os deuses do Império Romano? São os Césares. Não é verdade? É verdade. Roma exigia adoração a quem? A César. Ela respeitava os deuses das nações que ela conquistava, isso ela respeitava, ela não deixava, ela não proibia, né, do adorador adorar os deuses, mas exigia a adoração a César. Então, se eu adorasse Baal, aqui no contexto, eu também deveria adorar a César. Aí eu estaria em paz com Roma. E o cristianismo? Então, onde a igreja está fundada? No Império Romano, onde César é o Deus, que Cristo chama de trono de Satanás. Então ele define assim a questão ali do contexto da igreja. Outra coisa, Pérgamo era a capital, não é? A capital uma das capitais do Império Romano. Então era uma cidade muito importante no contexto ali. Muito importante. E ali estava o trono, a adoração a César. E é onde era que Deus chama de trono de Satanás. Deu para entender isso aqui, né? Vamos lá, seguindo aqui. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Olha só. Agora, imagina aqui, irmãos, esse contexto. Vários deuses, várias influências filosóficas da Grécia, vários deuses pagãos das nações vizinhas que foram conquistadas ali em Pérgamo, a adoração a César, e ele fala que a igreja conservou o nome de Cristo e não negou a fé. E não negou a fé, irmãos. Então é um desafio tremendo para essa igreja. Então a gente começa a imaginar aqui que não era fácil, não foi fácil para essa igreja, não é, ser fiel ao Senhor. Ou parte dela. É o que a gente vai ver aqui. Continua aqui o versículo. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aonde Satanás habita. Quem é Antipas? No contexto aqui. É um membro da igreja. O livro aqui de Apocalipse não dá. Não é? Se ele era pastor, se ele era presbítero, ou se ele era diácono da igreja, não fala sobre isso. Mas fala que era um homem que amava o Senhor e que resistiu à perseguição e à adoração a César. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Foi morto, irmãos. E assim era. Assim era no contexto daquela época. Não tinha conversinha não, irmãos. Ou você se dobra ou você morre. Ou você vai ser levado para o Coliseu para ser comido pelas feras, ou para ser morto pelos gladiadores. Vocês estão lembrados do Coliseu romano? Tem até um filme aí, né? É muito bom aquele filme, né? Trata sobre isso. Mas é interessante que a maioria que eram colocados ali no Coliseu eram cristãos. Eram cristãos, irmãos. Para servir de show para a plateia que gostava de sangue. Sempre a humanidade caída gostou de sangue dos outros, não o seu, mas de ver o sangue correndo dos outros. Isso excitava ali o povo. E o Coliseu foi feito para isso, irmãos.
para justamente isso aí. Para Roma mostrar o seu poder, o poder do seu império e sobre aqueles que vão de encontro ao Império Romano. Leva para o Coliseu. Vai ser morto lá. Vai servir de show e de exemplo para as pessoas que estão ali assistindo. E aqui Antipas, né? Minha testemunha, olha só. Deus conceitua Antipas como minha testemunha, é meu. Minha testemunha, é meu servo, é meu fiel. Que foi morto na cidade de vocês, foi morto no centro da cidade de Pérgamo. Aonde Satanás habita. Aonde o mal habita. Não só o mal, a imoralidade, a prostituição, a idolatria, né? Que Satanás simboliza tudo isso, irmãos. Tudo que é de ruim, tudo que é tudo que é imoral, é decadente, é de horroroso, não é? Satanás representa. Tudo que vai de encontro a Deus. Então, tudo que vai de encontro a Deus, a gente já sabe que é uma coisa pavorosa, horrível. Ele representa. Agora olha o verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Então, contra a igreja. Então, algo precisa ser corrigido. Eu vou apontar o que é. Deus está dizendo aqui, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está contra a minha doutrina, contra a minha pessoa. E eu vou dizer o que é. Estão aí em seu meio, isso é na igreja, aqui é dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão. Então a gente já vai ver aqui o choque de quê? Doutrinário. Olha só que coisa interessante aqui. A doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Quem foi Balaão na história de Israel? Foi um falso profeta que foi contratado para quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Quando caminhava ali nos seus 40 anos de peregrinação pelo deserto. Não é verdade? É. Então Balaão é um falso profeta. E como é que Balaão vivia? Ele vendia as suas profecias. Ele vivia do lucro das suas profecias. Do lucro da sua doutrina. E era um encantador. De mente e coração. Então ele fala aqui que essa doutrina entrou na igreja. Quando se prega, irmãos, uma outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo, se prega sobre a doutrina de Balaão. Por quê? Porque a intenção é angariar o quê? Seu dinheiro. É iludir você. Com palavras bonitas, né? com discursos apologéticos encantadores, tendo como fundamento a própria Escritura. Isso é que é terrível. E enganam. Enganam você. E as pessoas acreditam nisso. E para tirar, irmãos, e para arrancar alguém desse meio aí, só Jesus Cristo mesmo, com a sua graça e misericórdia. Quantas igrejas hoje nós temos em nosso meio, irmãos? Que vivem por meio dessa doutrina. Claro que ela é muito sutil. Ela não é escancarada. Senão você não entrava na igreja. Mas o que é que ela começa a oferecer a você? Prosperidade, saúde, não é isso? Riqueza, bons empregos, não, você tem que ser senhor, você não tem que ser empregado. Você é filho do rei, tem que viver como rei. Porque Deus tem essa e essa promessa. E ele tem a obrigação de cumprir a promessa do que disse. Então isso começa a entrar na sua cabeça e você começa a achar que isso é correto. Por quê? Porque ele vai fundamentar na Escritura. Mas tudo fora de contexto. Tudo mal interpretado. E as pessoas vão acreditando nisso. E vão se firmando. Por quê? Porque isso começa a dar resultado. O pior é isso. Começa a funcionar. Porque o diabo é esperto, irmãos. O diabo não é bobo. O diabo não é bobo. Ele sabe como prender alguém no pecado. Sabe prender alguém no pecado. Sabe como amarrar, escravizar. Dando aquilo do desejo do seu coração. Mesmo sendo ilícito aquilo que você quer. Ele vai dar. E você vai se satisfazer. E não vai querer soltar mais. Você vai morder o osso ali e acabou. Você não solta mais. Então essas são essas doutrinas que estão entrando na igreja.
que jogam uns contra os outros, que jogam a igreja contra a liderança, que jogam muitas vezes a liderança contra a igreja. Isso é a doutrina de Balaão. Então, se eu começar a pregar aqui sobre uma fé poderosa, culto de libertação, culto da prosperidade, culto do empresário, culto da riqueza, isso aqui vai encher de gente, irmãos. Vai encher de gente, porque vai começar a acontecer muita coisa aqui dentro, que vai acontecer mesmo, porque o diabo é esperto, e vão começar a propagar por aí. Não, aquela igreja dali tem um pastor que é fogo, o que ele fala acontece. E eu era assim, 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 e agora eu estou assim, ó o meu carro novo aí, sei o quê, ó não sei o quê, ó minha bicicleta nova aqui. As pessoas vêm por causa disso. E o pastor vai começar a arrancar o seu dinheiro, o que você tem. Não, para receber uma bênção de 500 reais, você tem que depositar 50 e por aí vai. Tá. E aí começa a negociar. Balaão na história. Negociando. E os irmãos caindo nessa. Vamos caminhar aqui. Tenho, porém, contra vocês coisas que estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Estão quebrando aqui que mandamentos aqui, irmãos? Quase todos eles aqui. Olha só, estão desviando as pessoas para praticar, irmãos, comer coisas sacrificadas a ídolos. Você vai comer porque você já cultuou esse ídolo. E praticar a prostituição. E como é bom, né, irmãos? Como é gostoso, né? Ter uma vida que não tem compromisso com nada. Principalmente com a relação com as outras pessoas. Na minha época, chamava de amizade colorida. Não sei como é que se chama mais hoje, mas você, né, se relacionava, transava e acabou assim, ó, cada um, os dois, assim, nem aí, não. Não, você não tem esse negócio, não. Você enjoar de você, vão embora, se enjoar de mim, pode ir embora. E assim a gente vivia. Eu vivia assim muito tempo. Era uma, era outra, era outra, era outra, né, e vínculo nenhum. Por quê? Amizade colorida. Então a gente não tem qualquer compromisso com ninguém e com nada. Prostituição. E fora isso, tem aqui as coisas sacrificadas aos ídolos, né, que a gente vai, né? Sempre tem que ter ídolo, não tem como. Sempre tem um ídolo em nosso meio, quando nós vivemos assim. Além disso, o verso 15, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, nós temos aqui o confronto de duas doutrinas heréticas dentro da igreja. E a igreja estava aceitando isso. Os que adoravam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, né? Que também pregavam essa questão da prostituição, da promiscuidade, né? De se você casar com pessoas de outras nações, né? Para poder trazer para dentro da sua vida, vinha a sua esposa com todos os deuses dela. Você acabava se desviando para seguir os deuses dela, né? Isso aí era mais ou menos a doutrina dos nicolaítas. Então, veja só. Irmãos, isso está dentro da nossa igreja hoje. Eu não falo aqui só dessa, mas de uma grande maioria das igrejas que estão aí fora. Podemos chamar isso aqui de liberalismo teológico. São doutrinas estranhas às Escrituras, que estão sendo pregadas hoje, ensinadas hoje, em nossas igrejas. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira não, irmãos. Isso acontece mesmo. Igrejas presbiterianas, não é? Então, assim, completamente, irmãos, fora da confissão de fé, fora da sua subscrição confessional, né, estão totalmente desviadas, porque estão aceitando um monte de coisa que vai de encontro às Escrituras. De encontro às Escrituras. E tá aí essas falsas doutrinas aí, que agora, né, está com muita força em nosso contexto.
essas ideologias que estão aí hoje, né, de gênero, né, ideologia dos grupos minoritários, né, não sei, tem até um nomezinho técnico para isso aí, eu esqueci aqui na minha cabeça aqui, os negros, né, os trans, os homossexuais, né, essas minorias, né, que estão agora querendo ditar as regras da sociedade, também estão querendo ditar o que a igreja deve, como a igreja deve se conduzir diante deles. Quer dizer, é uma imposição dessa cultura, né, que vem com muita força para dentro da igreja, e ai da igreja que não aceitar isso aí. Vai ser execrada da sociedade, vai ser perseguida. Né? Nós temos pastores já que já estão sendo presos por causa disso. Presos por causa disso. Dessas novas ideologias aí. Se você combate isso, né, apontando o pecado das pessoas, mas, irmãos, não tem como. A gente tem que combater mesmo, é combater e execrar mesmo. A gente não pode se conformar a isso. Eu não vou deixar de amar essas pessoas, não vou. Eu tenho que amá-las. Eu tenho que amar o homossexual, tenho que amar o travesti, né, tenho que amar todo esse povo aí. Mas aceitar a ideologia dele é outra coisa. Isso eu não vou aceitar. Eu não aceito isso. Porque é um confronto isso aí. É um confronto bíblico porque quebra a imagem de Deus neles. Ele diz o seguinte para Deus: o Senhor fez errado. Eu era para ter sido mulher, mas nasci homem. Eu era para ter sido homem, mas nasci mulher. Então, eu não posso aceitar isso. Agora, eu vou deixar de amá-lo? Não. Eles vão me execrar, vão me perseguir, vão me denunciar? Vão. Mas eu não posso deixar de amá-los. E como é que eu vou amá-los? Falando a verdade. A Bíblia diz isso. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Não vão. Igrejas consagrando pastores homossexuais. Igrejas casando homossexuais. Igrejas com pastoras homossexuais. Em nossos dias, irmãos, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. E o que estava acontecendo aqui em Pérgamo? A mesma coisa, irmãos. E a igreja se entregando a esse conceito aí, achando que estava muito bom. Não, Deus diz, olha, não está bom nada. Olha o exemplo de Antipas, siga o exemplo dele. Não neguem a fé. Aí, ao 16. Portanto, arrependa-se. De quê? De estar comungando com essas doutrinas e aceitando na igreja essas pessoas que estão pregando isso. Estão se levantando para pregar essas duas doutrinas aqui. Se não, aí vem aqui um senão. Olha só. Porque se a igreja do Senhor não é minha, eu tenho que andar conforme as diretrizes do Senhor da igreja. Ou não? Ou eu tenho que andar conforme as minhas diretrizes do meu pastorado? Porque se assim for, irmãos, pode sair e fechar a porta. Isso não é igreja. Se o pastorado não se submete à palavra de Deus, ou se a palavra de Deus não governa a igreja, a liderança da igreja, deixou de ser igreja. Porque não é o que eu penso, o que eu acho com relação à igreja, mas o que a palavra de Deus diz e pensa e diz o que é. E qual é o meu papel? Entender e aplicar isso ao meu pastorado. Porque no dia que a palavra de Deus deixar de governar a minha vida, de deixar de governar a igreja, nós deixamos de ser igreja. E eu deixei de ser pastor. Ponto final. Então, por isso que Cristo aqui vai repreender a igreja. E o que é que ele diz aqui? Arrependa-se. Olha só que coisa interessante aqui. Ele não chama para o diálogo. Olha, mas por que você está fazendo isso? Me justifique porque você está fazendo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dar brecha para esse tipo de diálogo, porque não funciona. O mal tem que ser cortado pela raiz. Agora, como é que a igreja se arrepende? Qual é o fato aqui, qual é o fato aqui que vai fazer com que a igreja se arrependa? A igreja vai olhar para quê? Para poder trazer arrependimento. Para a postura de Antipas. Quem foi Antipas aqui na história? Aquele que seguiu fielmente a doutrina de Cristo. Então, quem vai trazer arrependimento? A doutrina de Cristo.
pela qual Antipas morreu. Então, não é à toa que o personagem aqui, Antipas, está nesse contexto aqui, irmãos. Não é à toa. Mas é justamente o foco da qual Deus está chamando a igreja para que ela se arrependa. É isso que deve acontecer com vocês, não isso que está acontecendo. Porque, irmãos, a gente não tem ideia do que é viver sob a pressão de uma perseguição intensa, do sofrimento e da dor. A gente não sabe o que é isso. E eu oro para que a gente não passe por isso. Porque eu sei que se a gente passar por isso aqui, poucos vão ficar, vão resistir. Porque, irmãos, é um aperto grande. É um aperto grande. Não pense que a perseguição vai alisar a sua cabeça, não. Ou a cabeça da sua família e dos seus filhos, não. Eles vão massacrar. Para que você negue. E para que você negue, eles vão atingir o quê? Aquilo que você mais ama. Seus filhos. Vão pegar e vão degolar. Para que você negue. Para que você submeta, né, ao império do diabo. Então, eu espero que a gente não passe por isso, não chegue a esse ponto. Como também eu espero que a gente também não se deixe levar pelas falsas doutrinas. A doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, né, que tem a ver com fornicação, prostituição e idolatria. Essas coisas que estão em nosso meio hoje com muita força. Né? Então, arrependam-se. Se não, irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Contra eles quem? Contra aqueles que estão abraçando a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas dentro da igreja. Deus vai corrigir, disciplinar a sua igreja. Eu vou com eles com a espada da minha boca. O que é a espada da boca de Deus aqui, irmãos? O que seria isso aqui? A palavra do Senhor. Não tem como Deus agir em repreensão, a não ser pela sua palavra, o seu juízo, que vem pela sua palavra, que vem por meio da sua boca. É o que está acontecendo aqui. Ele vai repreendê-los por meio do seu juízo. Pois não, Juliana? Está vendo? Irmãos, quem abre igreja é Deus. E quem fecha é Deus. Quem põe a maldição é Deus. Quem tira a maldição é Deus. Quem governa o mundo e todas as coisas é Deus. Não tem outra. E onde é que nós estamos? No seu reino. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Você merecia, eu merecia estarmos aqui no reino de Deus? Não. Ora, se eu não merecia e fui chamado e colocado, enxertado aqui dentro do reino dele, qual é o meu papel? Me rebelar contra ele? Querer mudar a estrutura, a doutrina, o meu bel prazer? Eu não vou ficar, irmão, vou ser cortado. Eu vou ser repreendido primeiro. Se eu não me arrepender, ele vai cortar mesmo. Ora, se ele não poupou Israel, quem é a sua nação, por que vai me poupar? Se eu não me arrepender. A ordem aqui é arrependa-se, aqui é imperativo. Não é para negociar com Deus, não, irmãos. É para reconhecer o pecado e se arrepender mesmo, e voltar, e abandonar essas coisas. Esse aqui é o ponto da igreja. Aqui você vê que em todas essas igrejas, Deus vai usar da sua disciplina. Porque não existe igreja sem disciplina. É uma marca de uma igreja fiel e autêntica. Pregação da palavra, ministração dos sacramentos é disciplina. Por que a disciplina? Para que os crentes não se dispersem. Não se deixem ir por falsas doutrinas. Mas aí a pessoa diz, mas pastor, doutrina engessa a igreja. A gente tem que viver na dispensação do Espírito Santo. Então, tudo é o Espírito Santo. Onde é que está isso na história? Tem alguma igreja na história que está nessa coisa assim, que você não, é indefinida, no mover do Espírito. Como é que o Espírito se move?
Então, é o primeiro questionamento. Como é que o Espírito se move? Através de quê? Da palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Ele se mover de outra forma. Não tem como. Então, o Espírito Santo se move aonde a palavra é pregada, aonde a doutrina é ensinada. Não há separação do mover do Espírito da doutrina, ou do mover do Espírito da palavra de Deus. Não há separação disso, porque ele tem esse papel de nos revelar a Cristo por meio da sua palavra. Não, mas é no mover. É no mover do Espírito. É aquela coisa mística. É o misticismo dentro da igreja. Aquela coisa mística, assim. E você não sai disso. Você não tem crescimento espiritual. Você não conhece a Cristo. Você não conhece a doutrina e vive no mover do Espírito. Então isso é uma coisa falsa, isso é uma falácia de muitas igrejas. Não, a igreja presbiteriana é muito seca, é muito oca, só tem doutrina. A gente não vê o mover do Espírito lá dentro. Esse é o conceito que a gente tem aí fora. Isso é verdade? Não, não é verdade. Porque a gente sabe que o Espírito Santo se move por meio da doutrina de Cristo. E não há outra forma de se mover. Não existe outra forma de se mover. Ele vai se manifestar a você no momento que você se debruçar sobre a palavra e começar a ler e estudar. E a querer conhecer. Ele vai começar a ampliar e a clarear sua mente e seu entendimento. Ele está se movendo em seu coração. Está lhe movendo para isso, para que você conheça mais a Cristo. Porque esse é o papel dele. Nos revelar Cristo Jesus em sua plenitude. Então aqui arrependam-se. Porque se não, irei até aí sem demora. Então eu não vou deixar isso ficar como está. Eu não posso deixar isso ficar como está. Porque vai ser horrível. Vai ser uma disseminação terrível no meu nome, em nome da minha igreja. Eu vou cortar o mal pela raiz. E lutarei contra... Então, olha só, irmãos. Deus lutando contra a sua própria igreja aqui. E lutarei com eles contra a espada da minha boca. Com esses falsos, irmãos. Mas vai lutar mesmo. Irmãos, e dura coisa é você entrar numa peleja contra Deus. Por quê? Porque você não ganha. Não tem como ganhar, irmãos. Não tem como. A gente não tem que pelejar contra Deus, a gente tem que pelejar a favor dele. Contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Nós temos que pertencer ao exército de Cristo, não lutar contra ele. Todos aqueles na história que se levantaram contra Cristo, irmãos, caíram. E impérios caíram. Impérios caíram. Não foi um só não, irmãos. Vem uma sequência na história aí. Todos os impérios que se levantaram contra Deus, caíram. Não subsistiram. Não subsistiram. E esse último que está aí vai cair nesses dias. Não vai subsistir. Não vai subsistir. Vamos continuar aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De que forma o Espírito está falando com a igreja? Por meio de quê? Dessa carta. O que é que tem na carta? Doutrina. Você está vendo como é que ele se move? Que não há outro meio dele se mover no meio da igreja, a não ser pela palavra do Senhor, pela sua doutrina. Olha que coisa interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito está dizendo à igreja? A doutrina de Cristo. Justamente isso aqui. Siga a doutrina de Cristo. Se não, o juízo vem. E sem demora, que a igreja é dele. Ao vencedor, isso é, aquele que se debruça, que se arrepende, aquele que quer o Senhor, que reconhece o seu pecado, que volta atrás, não é? Ele chama de vencedor. Irmãos, olha só que coisa maluca isso. O arrependido é um vencedor. Já pensou sobre isso? Não, pastor, mas ela pisou no meu calo, ela me distratou e tal, eu tenho razão e não vou perdoar. Mas o que é que a palavra manda você fazer?
A palavra diz para você perdoar só quando você sente? Ou quando você tem razão das coisas? Está lá escrito? Olha, irmãos, quando você tiver razão, perdoe. Ou quando você se sentir bem, perdoe. Está dizendo isso na palavra de Deus? Não está dizendo isso, irmãos. Porque isso não é o papel do cristão. O cristão sofre as consequências. E ponto final. Que são consequências que vão ser transformadas em bênção em nossa vida. O fato é, quando o cristão, mesmo tendo razão, e se arrepende de não perdoar e perdoa, Deus o trata como vencedor. Ao vencedor, está muito claro aqui, darei do maná escondido. Olha só, irmãos. Arrependimento e depois você vai se arrepender porque você vai ouvir o Espírito Santo falando no seu coração com a doutrina. E ao você se arrepender, você será um vencedor, mesmo na maior das humilhações, todo quebrado. Porque você foi pisado, maltratado, né? Você foi injuriado. O caso de Antipas aqui, morreu por causa do Evangelho. Você acha que ele não perdoou os seus algozes? Claro que sim, irmãos, não tem como. Deus fazer um elogio desse aqui, esse homem, ele não ter perdoado seus algozes. Então você vai morrer por causa do Evangelho. Deus te perdoa, irmão. Mesma coisa com Paulo, decapitado pelo Império Romano. Você acha que ele não perdoou seus algozes? Mas por que Antipas e Paulo perdoaram seus algozes? Cristo na cruz faz o quê? Qual é a frase central da cruz de Cristo ali? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com quem? Com seus algozes. Estevão, da mesma forma. Irmãos, isso é o cristianismo que a gente foi chamado para viver. Não importa se você tem razão ou se você não tem razão. Se não tem razão, pior ainda, é que você deve se arrepender e pedir perdão o mais rápido possível. Mas se você tem razão na história, do mesmo jeito, não guarda, perdoa. Para que você coma do maná escondido. Por que o maná escondido, irmãos? Quando o livro do Apocalipse é uma revelação. Ele está descortinando aqui, né, o mundo espiritual, né, para o mundo material. Né? Por que esse maná escondido aqui? Vamos lá. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso aqui é um mistério, né? Nossa, que coisa misteriosa isso aqui. Mas será que é mistério mesmo? Ou será que isso tem alguma coisa a ver com o contexto da história lá? Vamos ver isso aqui. Vamos falar aqui da recompensa, aqui segunda lição. Eu vou ler aqui porque está na lição. Jesus nos exorta a ouvir atentamente as suas palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito vai dizer as palavras de Cristo, a sua doutrina. Por quê? Porque ele irá nos recompensar pela fidelidade à nova aliança firmada no seu sangue, Cristo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 17. A mesma graça que nos predestinou e nos chamou e nos justificou, a mesma graça que nos santifica hoje é a que nos glorifica. Essa graça maravilhosa recompensa servos inúteis, como eu e você. Ela nos faz cantar, né, como John Newton, né, que fez aquele hino, Graça Maravilhosa. Quão doce é o som, quão preciosa é aquela graça que apareceu. É a graça que me levará para casa. Eu possuirei dentro do véu uma vida de alegria e paz. Isso diz o hino que ele compôs, né? Graça Maravilhosa. Ele continua aqui o texto, o autor. Aqueles que perseverarem até o fim, vivendo fielmente em uma sociedade apóstata, aos vencedores ele lhes dará um maná escondido, referindo-se ao alimento que Deus enviava todos os dias para o povo durante a peregrinação do deserto. Porque era um
o maná escondido, porque o povo não sabia onde estava, ele caía do céu. Ponto. Né? Essa história serve de exemplo para a igreja de Pérgamo, para que ela não se preocupasse quanto à sua vida social, nem com as dificuldades provenientes dessa exclusão, por causa da perseguição. Nem mesmo o martírio deveria amedrontá-los. Não olhem para os ídolos da cidade em busca de refúgio, e eles não podem ajudá-los. Não olhem para César e para a falsa paz que ele promete. Jesus promete a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é quem providencia tudo de que necessitamos. Ele dará o maná escondido para nos sustentar nos momentos de provação. É um alimento espiritual. Jesus promete recompensar o seu povo com uma pedrinha branca, fazendo referência a um novo nome que seria recebido pelos fiéis. Aí vejam que coisa interessante aqui. No contexto de Pérgamo, a pedrinha branca era um sinal de admissão e aceitação em ambientes sociais. Isso quer dizer que, mesmo que o mundo rejeite e despreze, até mesmo mate os cristãos, que são aceitos e recebidos, conhecidos por Jesus. Então, o que era que acontecia em Pérgamo? Havia uma senha, essa pedrinha branca, para você entrar nas festas, na sociedade. Né? Era como um selo que lhe identificava como um cidadão para ter acesso a todas as regalias que a cidade lhe dava. Né? Esse conhecimento que Cristo tem dos que são seus é evidenciado pelo novo nome que eles recebem. Vemos isso presente nas Escrituras quando Deus muda o nome de Abraão para Abrão, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Essa mudança ocorre quando o relacionamento das pessoas com Deus é transformado. Esse novo nome escrito na pedrinha branca significa que, por mais que os cristãos não sejam respeitados, honrados no presente século, por esse mundo que jaz no maligno, Jesus os honrará. Pedrinha branca é para entrar no reino dos céus, ter acesso a Deus, a comunhão com Deus, aqui no contexto aqui. O apóstolo Paulo escreve sobre essa glória a ser revelada em nós. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tempo certo, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Então, no contexto ali, irmãos, da igreja de Pérgamo, essa pedrinha branca era como um selo, um sinal, para você ter acesso a todas as coisas da sociedade. E Deus fala, olha, eu vou dar a vocês uma pedrinha branca. Faz na mesma relação, vocês vão ter acesso ao meu reino. A pedrinha branca que Cristo dá é diferente da pedrinha branca que a sociedade de Pérgamo dava, como hoje. Qual é a pedrinha branca da sociedade, irmãos? É você compactuar com essas ideologias sociais, políticas, sexuais, filosóficas. Aí você tem acesso a tudo isso aí. Você não é execrado, você é uma pessoa comum, você tem acesso. Mas se você é crente e você combate isso, você não vai ter acesso a muita coisa. Você vai ser execrado. Mas é melhor receber a pedrinha branca de Cristo do que essa pedra podre que a sociedade pinta com cal de branco para que você tenha acesso às regalias que ela oferece, que vão te levar para o inferno. Irmãos, concluindo aqui, aplicando a nossa aula de hoje. Devemos atentar para o nosso envolvimento com a cultura idólatra da nossa vida. Precisamos buscar sabedoria para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias, preocupados com a aceitação social. Não se preocupe com isso, irmãos. Para eu ser aceito, eu tenho que ser assim, 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 assado. Eu tenho que vestir assim, assim, eu tenho que falar assim, assim, eu tenho que viver assim, assim, assado. Não faça isso. Seja autêntico, seja você. Você tem uma nova identidade em Cristo. Você não precisa disso. Isso vai passar. Vai ser tudo queimado pelo fogo do juízo de Deus. Deus em Cristo é fiel e cuidará de nós. Por isso, não é preciso buscar refúgio em falsas promessas de paz que o mundo oferece. Nós temos um Senhor que está presente
com seu povo para buscar os que se arrependem de seus caminhos e julgar os falsos mestres que entram em seus meios para fazê-los tropeçar. Busque, no poder do Espírito Santo, ser fiel a Cristo e Ele o recompensará. Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê sua graça, irmãos, de continuarmos firmes e fiéis, caminhando como igreja do Senhor, no desafio que nos cerca. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. E como desejamos, Senhor, que ela consuma a nossa vida, Senhor. Que a Tua doutrina, Senhor, transborde em nosso coração por meio do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Somos tão débeis, tão frágeis, tão, Senhor, alienados ainda do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Nos chama ao arrependimento. Nos chama, Senhor, à comunhão plena com o Senhor, por meio da Tua palavra, por meio da comunhão com os irmãos. Aviva-nos, Senhor, visita-nos. Assim como o Senhor visitou essas igrejas, reconhecendo, Senhor, o que ela tinha de feito, de integridade com o Senhor, também mostrando o pecado e o erro, chamando arrependimento, e nos dando a recompensa com arrependimento, Senhor. E o juízo, se não nos arrependermos. Ó Deus, guarda-nos, fortalece-nos em Cristo Jesus, Pai. Assim te oramos, sendo grato. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Hoje à noite nós vamos estar tratando sobre o capítulo 1 de Tessalonicenses. Leia em casa, dê uma lida. Você já chegará aqui, mais ou menos, sabendo do nosso assunto de hoje. Deus nos abençoe. Tem algum aviso? Eu quero falar com você, com o Adriano, já que o outro referente não está aqui, mas eu quero falar com os dois, tá? A conversa pastoral é muito simples, não é nada de tenso, não. Tá? Irmãos, aqueles que estão esperando o batismo, né, nós vamos fazer isso. Agora, está difícil a gente articular ainda o horário do conselho se reunir por causa do trabalho do Tiago e do Moreira. Então, a gente respeita os dois irmãos, a gente ama esses irmãos, mas eles têm trabalhos, têm estudos, né, mas a gente espera que o mais rápido possível a gente sente e a gente já define isso aí, esse mês de abril, para que vocês, né, participem da ceia conosco com alegria e com gozo. Deus nos abençoe, irmãos. Aqui um aviso do... Esqueci. Pode ir, você tem preferência. Por quê? Falta saber branco? Não, você é mulher, né? Você é mulher, né? Então. Ô pastor, o senhor me desculpa, eu esqueci de mandar as revistas pro senhor primeiro antes de mandar pro Thiago. Mas o Tiago não mandou para amor. Eu esqueci. Eu conversei com ele ontem. Ele me passou. Mas não tem nada não. Me Porque eu manda, esqueci me mesmo. manda. Eu te mando na hora que chegar lá em casa, tá no meu celular? Me manda. Eu conversei com não, Tiago, isso aí, caramba. Isso aí a gente... Ele puxou minha orelha. Pois é isso eu vim conversar também. O quê? O microfone? Não, as revistas. Não, isso aí não tem problema não. Eu esqueci mesmo. Eu sempre mando, eu esqueci. Ele me disse ontem. Agora, outra coisa, essa revista vai chegar quando? Hein? Pois é, só deu uma Já hoje. paguei já. Você pagou as minhas, que já chegaram, as minhas. Ah, essa. Aquelas já chegaram. Ah, tá. Que, após isso aqui, a gente começa com aquelas lições. Cada um vai ter a sua revista. Essa aqui não tinha Agora você vai pedir o da sua classe e da classe do Rafael. Ela vai te passar. Não, é o Thiago que faz, eu só pago. A Tiago está passando. Tiago passou? Não, o Thiago que faz o que pediu. Ok, pode pagar. Pode pagar Pode? isso. Pode pagar isso aí. Resolvido. Só me manda. Eu vou te mandar assim que chegar lá em casa, tomar porque eu esqueci conhecimento. mesmo. Porque é isso aqui. Não é que eu desconfio de vocês. Né? Que eu confesso, não teria feito isso. Mas a parte teológica tem que passar por mim. Uhum. Né? Então, eu te dou autoridade para você fazer isso. Massa, pode escolher e tal. Passa para mim. Ok. Mas como isso já foi feito por ele deve ter visto a revista, então a gente respeita isso aí. Uhum. Sem nenhum problema. Não, mas é porque todo mês eu esqueci mesmo. Não, também vai ser vovó agora, né, cara? Aí, Né? Na hora. Serviço, pastor também tá. Não, nada. Pois é, então tá resolvido. Então, Tá, você me perguntou lá e eu. Cara, Ontem tá trabalhando. Você perdeu um monte, cara. Nossa, cara. Perdeu de ver, cara, o poder de Deus, cara.
Frequentou, cara, foi Você foi aonde foi? na reunião do presbitério, cara, do dia pedindo perdão. É Nossa. mesmo? Nossa, cara, Que isso, mano? começou um pipoco, né? Nossa, aí do meio, fomos só quando voltou, cara, Deus mudou, cara, completamente o contexto. Que isso, pastor? Foi lá, abraçou o Charles, abraçou o povo, cara, foi bonito demais, cara. Nossa, foi assim, uma coisa que me impactou profundamente, cara. E aí acabou. Não. Com a Núbia? Tá, aqui é rapidinho, eu vou subir. Cara, foi assim, nossa, foi assim, né? Mas ela vai vir pra cá, o quê? É. É uma coisa simples, irmãos.